substituído gradativamente. Entre estes, o mais chocante é o próprio nome do Filho de Deus, do Filho de Zeus, que é o próprio Deus. Zeus e Deus é a mesma pessoa, e na declinação você pode perceber exatamente Deus igual a Zeus, e a declinação de Deus você tem o nome do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E este nome, Jesus Cristo, eu estou aqui com um missal, o que o padre celebra a missa. Exatamente aqui no missal mostra o nome em que naquela época os padres falavam nesta mudança. Era o nome latino que veio dos celtas, porque os celtas eram o povão que habitava na parte sul de Roma, e era muito comum o nome Jesus Cristo, Cristo por causa dos raios solares. Você já viu aquela Estátua da Liberdade lá em Nova York? Bem, você já viu aquelas pontas, aqueles raios? Ali são cristas, e aquelas cristas significam raios solares. Por isso que o nome Jesus Cristo significa o sol que ilumina, o sol. Por isso que ele é colocado pelos padres na Bíblia, nestas mudanças, como o sol da justiça. São mudanças operadas pela Vulgata. Exatamente, prezados ouvintes, estes nomes sagrados foram substituídos pelos nomes pagãos, os nomes da Bíblia. E você poderá ver neste missal da própria Igreja Católica em latim. Vocês verão estas realidades. Por incrível que pareça, prezados telespectadores, o que aconteceu foi o seguinte, que eles dominaram o mundo da época com as suas apostasias e introduziram as seis festas de Satanás. Você sabe quais são as 6 festas de Satanás? A primeira festa que eles introduziram foi exatamente a festa do primeiro do ano. O primeiro do ano, o calendário solar era comemorado ao sol. A segunda festa de Rassatã é o domingo, porque tudo que era primeiro foi tomado para o sol. E Constantino fez isso naquela época e introduziu o domingo no seu calendário. E no dia 7 de março de 321, Constantino transferiu o sábado sagrado para o domingo solar. E por incrível que pareça, prezados telespectadores, a terceira festa de Satanás é a Páscoa. A Páscoa. Não existe Páscoa entre judeus. Os judeus não comemoram Páscoa, prezados telespectadores, mas sim Pessa, a passagem. E Yeshua não comemorava Páscoa. A Páscoa vem de uma expressão babilônica da deusa Éster, que era uma deusa exatamente babilônica, que nós conhecemos com o nome de Astarte ou Astarote, que era a deusa da fecundidade. Ela aparece com vários seios, dando a amamentar os seus filhos. Era a deusa da fecundidade. Por isso que o símbolo da Páscoa é o coelhinho, porque a fecundidade, chocolate, ovo, exatamente são símbolos que veio dos druidas do paganismo. A quarta festa de Satanás, nós temos, prezados ouvintes, aqui, é exatamente a festa do Carnaval, a festa de Baco, da bacanália. Era a festa, até hoje existe em todos os lugares da terra, o símbolo, o órgão fálico de Baco, que era exatamente a pirâmide, o obelisco que tem em toda a parte da terra, inclusive em Washington, aqui no Salvador, no Brasil, no mundo. A quinta festa de Satanás, junho, exatamente a data do nascimento do deus Moloque, que era um outro nome de Júpiter e um outro nome de Zeus. A sexta festa de Rassatã, prezados telespectadores, é exatamente o Natal. O nascimento do Deus solar com seus raios. No dia 25 de dezembro, era comemorado com árvores de pinheiro, que era o símbolo, as árvores de pinheiro de adoração ao sol. Inclusive o Eterno falou isso na Torá, em Devarim 16, 21, Deuteronômio, quando a palavra do Senhor disse: não colocarás estas árvores no altar que o Senhor teu Elohim te deu. As árvores de pinheiro, a beleza do Natal, a alegria, a festa, tudo envolvia o Deus solar, Jesus.
que nasceu no dia 25 de dezembro, fabricado exatamente pelo processo desde 313. Estes nomes foram fabricados, introduzidos com uma roupagem diferente. E então, prezados telespectadores, eles alegam de uma maneira terrível, insana, dizendo: vocês estão equivocados. Estes nomes é oriundo da Septuaginta. Os 72 sábios judeus, eles fizeram a Septuaginta, e por incrível que pareça, eles começam a contra-argumentar. Mas eu gostaria de dar uma ênfase a você, meu querido telespectador. O que é a Septuaginta? O que vem a ser esta Septuaginta? Bem, a Septuaginta, na verdade, afirma alguns PhDs que os originais hebraicos foram queimados desde 303 por Diocleciano até o ano 340. Eles queimaram tudo que era hebraico e aramaico. Tudo que era hebraico e aramaico, eles queimaram. Tudo que veio do hebraico e do aramaico, eles destruíram. Agora, no ano 340, exatamente no ano 340, os pais da igreja aparecem com uma tal de Septuaginta, dizendo: bem, eis aqui os originais da Bíblia, eis aqui os originais do Novo Testamento. E por incrível que pareça, a palavra Novo Testamento nem existia. A palavra Novo Testamento veio existir depois do ano 100, com Adrianos, quando ele introduziu a palavra Novo Testamento para dar uma diferenciação entre Primeira Aliança e Segunda Aliança. A verdade era, prezados telespectadores, que Roma odiava judeu, e eles jamais queriam que um judeu governasse, que um judeu fosse o salvador do mundo, um judeu chamado Yeshua fosse o salvador de toda a humanidade. Ele já tinha um salvador dele, e esse salvador veio de Semíramis, Nimrod e Tamos, que no meio celta o nome dele era chamado de Taranis, Teutanes e Jesus, que no meio grego era chamado de Zeus, Reia e Hércules, que no meio, por exemplo, de outras línguas, como a hebraica, Nimrod, Tamos e Semíramis. Cada região, o nome desses deuses mudavam de acordo com a língua, mas eram as mesmas pessoas. Eram as mesmas pessoas, queridos telespectadores. E a Septuaginta, então, eles disseram que foi feita por 72 sábios judeus. E nós temos alguns PhDs, por exemplo, eles dizem, algum deles que aqui nós enumeramos, Enes afirma que a Septuaginta é uma tradução